Hoje a gente vai estudar as parábolas, ter uma ideia de como é que nós podemos interpretar, estudar, né, esse gênero, ou esse texto, né, que é tão recorrente na Escritura. Para a gente ter uma noção, boa parte, né, da fala de Jesus, Jesus falou por parábolas. Então a gente precisa entender como interpretar uma palavra, como interpretar uma parábola, que ferramentas, que mecanismos nós usamos para entender uma parábola. É interessante isso porque a Bíblia tem seus gêneros. Tem seus gêneros. Por exemplo, quando nós lemos o livro de Apocalipse, existem três gêneros presentes no livro de Apocalipse. Por exemplo, o gênero apocalíptico é um estilo de gênero e ele tem suas particularidades. O que é que caracteriza o estilo apocalíptico, né? O gênero apocalíptico? A questão de códigos, né? Quando a gente vai ver ou as mensagens, né, meio que codificadas, quando a gente vai ler o livro de Apocalipse, a gente vai ver, né, a figura da besta, os selos, os cálices. Então há muitos códigos e a gente precisa saber que isso é ou faz parte, né, de um gênero. E esse gênero foi muito comum 200 anos antes de Cristo e 200 anos depois de Cristo. E ele era muito usado, principalmente, né, foi muito usado em períodos de guerras, onde as pessoas usavam ele para transmitir uma mensagem, digamos que codificada, né, codificada. Então, a gente precisa ter esses elementos em mente na hora de interpretar o livro de Apocalipse, para não interpretar tudo que ali está de maneira literal, ou achando, né, que a besta é real, de fato. Né? Vai surgir uma besta, vai surgir um dragão, coisa do tipo. E não é isso, a ideia não é essa. Né? Há uma mensagem, sim, há uma mensagem. Mas a gente precisa ter em mente que os elementos que aparecem, eles têm um sentido figurado, ou seja, um sentido outro daquilo que ele representa ali no livro de Apocalipse. Além do gênero apocalíptico, a gente vai ter o gênero epístola, né, ou carta. Embora haja uma certa diferença, há uma discussão sobre carta e epístola, mas não vem o caso aqui. Mas existem cartas. Quando a gente abre o livro de Apocalipse, os 3 primeiros capítulos, a gente vai ver do capítulo 1 ao capítulo 3, mais o gênero carta, né? Principalmente capítulo 2 e 3. A gente vai ver muito cartas, né? Cartas à igreja de Éfeso, de Esmirna, etc. e tal. E também temos o gênero profético, né? A profecia. Então, só no livro a gente vai ter 3 gêneros distintos que a gente precisa compreender como ele se estrutura para poder entender a mensagem do livro. E aqui, voltando para a parábola, não é diferente. Nós precisamos fazer este exercício e essa é a razão pela qual nós estamos aqui, para tentar ajudar ou esclarecer algumas questões acerca desse gênero, parábola. Então vamos lá. Se você está com folha, seu caderninho aí, caneta, papel, vai anotando aí, porque ao final vai ter uma atividade que a gente vai dialogar no sábado, tá certo? E se você deseja, né, ganhar ou participar, como a gente fez na semana passada, um livro, você vai fazer a atividade e vai me mandar e a gente faz o sorteio no sábado agora, tá certo? Então vamos lá. O que é uma parábola? A parábola, gente, vem de uma expressão grega chamada parabolê, que significa
comparação ou aproximação. Então, o significado da parábola é comparar ou aproximar. Eu acrescentaria e diria que a parábola ela tem o objetivo de ilustrar, de exemplificar algo, né? Algo que Jesus está dizendo, ou narrando, ou falando. Então, essa é a ideia de uma parábola, né? Ilustrar uma verdade. Outra coisa que eu quero que vocês tenham em mente é que a parábola, ela não é uma história real, não é uma suposição, não é uma narrativa real, né? A parábola, Jesus sempre, embora ele pegue, né, tome como exemplo algumas histórias que poderiam acontecer, né, ou coisa do tipo, mas a parábola não é uma história real. Tenham em mente isso, né, que ela não trata de uma história real. E outra coisa, cuidado com as alegorias que nós podemos fazer, né, que geralmente acontece quando a gente lê uma parábola e a gente começa a alegorizar. O que seria isso alegorizar? É dar uma interpretação daquilo que o texto não está querendo dizer ou não está querendo informar. E isso foge totalmente do verdadeiro sentido ou da mensagem da parábola. E o que é que a gente precisa ter em mente na hora de interpretar, né, uma parábola? Em primeiro lugar, a gente vai ter que ler o texto. Ler, reler, volta de novo, reler, para que a gente possa internalizar qual é o propósito, né? Qual é o sentido daquela história, daquilo que Jesus está contando. A outra coisa que a gente tem que ter em mente são os personagens. Como é que eles aparecem nessa história? Quem é que Jesus usa para nos trazer o exemplo? Então, estes personagens, esses figurantes, eles vão servir de ponte ou de apoio para que nós possamos também chegar à mensagem central da parábola. Lembrando que toda parábola ela vai ter uma mensagem, toda parábola ela tem um objetivo, toda parábola tem um propósito. E, por fim, o outro ponto que a gente tem que ter em mente é quem são esses ouvintes. Quando Jesus conta a parábola, por que ele conta? Quem são as pessoas que estão próximas, né, perto dele? Porque estas pessoas, né, os seus ouvintes, elas não estão ali de maneira não intencional, né? Então, Jesus, toda vez que conta uma parábola, tem alguém perto dele e ele quer transmitir um ensinamento. E o detalhe, gente, na parábola, e eu quero que vocês guardem isso, eu quero que vocês anotem isso, eu quero que vocês imprimam isso no coração. A parábola, ela sempre vai ser uma resposta. Parábola que Jesus conta, ou a parábola que Jesus conta, sempre é uma resposta a uma pergunta. E esta pergunta pode ser direta, como a gente vai ver já já aqui, ou uma pergunta indireta. Como assim, Emanuel, uma pergunta indireta? Está Jesus em um determinado lugar, e aí ele vê uma situação ou escuta algo, né, daquela situação e ele ilustra, ele conta uma história e a partir daquela história, né, ele está respondendo a uma questão que ele percebe naquela situação ou naquele momento. Então vou dar 2 exemplos para vocês disso agora. Então vamos lá. Eu disse a vocês, e essa é informação importante, gente, a parábola sempre é uma resposta a uma pergunta. Toda parábola da Bíblia
vai ter esse objetivo. É uma resposta a uma pergunta. Essa pergunta pode ser direta ou pode ser uma pergunta indireta. Guardem isso. Quando a gente olha lá no Evangelho de Lucas, e aí a gente vai tomar como exemplo hoje o Evangelho de Lucas, capítulo de número 10. E aí fica uma lição, né, caso você tenha curiosidade para depois. O capítulo 10 de Lucas, até o capítulo de número 18, ou melhor, 19, é conhecido, né, esse intervalo 10 a 19, é conhecido como as narrativas de viagem de Jesus. Guarda essa expressão aí, as narrativas de viagem de Jesus. Por quê? Porque o que acontece entre Lucas, capítulo 10, até Lucas 18, ali 19, é uma caminhada que Jesus faz da Galileia até Jerusalém. Então, enquanto Jesus faz esta caminhada da Galileia até Jerusalém, ele vai contando diversas histórias, e essas histórias são contadas a partir de situações que ele observa e perguntas que são levantadas, tá ok? Eu vou mostrar duas situações e aí o exercício que você pode fazer em casa é tira um tempinho, ler estas parábolas aqui e ver como é que surgem, né? Ou como elas surgem, de que maneira? São perguntas diretas ou são perguntas indiretas? Então, o primeiro caso é Lucas 10, verso 25. Você vai ver que a parábola vai surgir como resposta a uma pergunta que é feita a Jesus. Então aí vai dizer no verso de número 25 o seguinte: certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou. Então aqui o cenário começa a ser desenhado. Certo, irmão Elson? Estaremos orando, meu irmão. Então, o cenário começa a ser desenhado a partir do verso de número 25. Um perito na lei se levanta para pôr Jesus à prova. Preste atenção, né, a mensagem de Lucas, porque ele não só se levanta, mas ele se levanta com um objetivo aqui malicioso, colocar Jesus à prova. E aí ele levanta uma pergunta: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus responde ele com outra pergunta. O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ou seja, como é que você lê a lei? Aí ele responde. Ele respondeu, né, o perito na lei. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Aí Jesus responde, disse Jesus, você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Aí no verso 29, esse mestre da lei, querendo ainda, ele não se deu por satisfeito por aquilo que Jesus havia respondido, ele vai e diz novamente. Verso 29. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? E quem é o meu próximo? E aí, Jesus, em resposta a esta pergunta, e quem é o meu próximo? Ele vai contar a parábola do bom samaritano. No verso 30, em resposta, Jesus disse: um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes. Então, aqui, preste atenção, na parábola do bom samaritano, esta parábola, né, a parábola que a gente conhece como a parábola do bom samaritano, vai ser uma resposta a uma pergunta levantada por um perito na lei.
que questiona Jesus. Então, aquele questionamento que ele levanta acerca da vida eterna era somente para colocar Jesus contra a parede, ou pegar Jesus. Só que ele não se dá por satisfeito até chegar ao questionamento do próximo. Quem é o próximo? E aí Jesus vai explicar a ele quem é de fato o próximo, né? Uma outra parábola, e é essa que a gente vai se fixar nela hoje, é em Lucas 15, ainda nesse bloco, né, que eu chamei, que eu não, né? Alguns estudiosos chamam de as narrativas de viagem, principalmente o pastor e estudioso Eugene Peterson, no seu livro A Linguagem de Deus, que ele fala sobre o Evangelho de Lucas. Então, percebam aí, em Lucas 15, vamos pegar a parábola que a gente conhece, né, muito conhecida aí como a parábola do filho pródigo. Lembrando, irmãos, a parábola sempre vai ser uma resposta, sempre vai ser uma resposta. Então a gente vai ter aí no versículo 11, Jesus continuou. Então Jesus continuou, essa expressão aí no verso 11 já nos chama a atenção. Então se ele continuou é porque vem algo antes. Ele conta então antes do verso 8 ao verso 10 a parábola que a gente chama de a moeda perdida ou da dracma perdida, né? E aí essa parábola da dracma perdida, ela também vai ter ligação com outra história, que é a que vem antes, a da ovelha perdida. Eu não sei se você já leu esse texto e percebeu que há 3 coisas que se perdem aí. A ovelha que se perde, a moeda que se perde e há um filho, né, que se perde. Então, existem 3 coisas que se perdem aí. Então, estas parábolas, embora sejam 3, mas Jesus usa 3 parábolas para ilustrar ou trazer uma verdade. Lembrando que o objetivo da parábola, né, ou o significado da palavra é comparar ou aproximar. Então, ele aproxima uma história daquilo que ele está querendo transmitir, da mensagem que ele quer transmitir. Então, onde é que a parábola, onde é que essa história começa? E aqui vem outro detalhe, né? Todas as vezes que a gente perceber, irmãos, quando a gente estiver lendo uma parábola, aparecer a expressão, novamente Jesus falou por parábolas, ou ouçam outra parábola, e por essa razão ele disse, e por esse motivo ele disse, ou novamente falou Jesus, outra vez. Todas as vezes que a gente enxergar estas expressões, a gente precisa voltar um pouco o texto para entender por que Jesus contou tal história, por que Jesus contou tal parábola. Lembrando que se a gente encontra o motivo, o porquê, a gente vai ficar mais fácil, ou a gente vai ficar mais próximo, ou mais próxima da resposta, mais perto dela. Lembrando que a parábola sempre vai ser uma resposta a uma pergunta. E essa pergunta pode ser levantada de maneira direta, como a gente viu lá no Bom Samaritano. Quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? E agora, em Lucas 15, a gente vai ver uma pergunta indireta. E como é que se dá essa pergunta indireta? E isso faz com que floresça ou surja essa história. Lucas 15. Então vejam, verso de número 1. Quero que você abra aí comigo. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo.
Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles, não é? Então, observem aí que no verso de número 3, ele vai dizer o seguinte: então Jesus lhes contou esta parábola, que é a primeira, no caso, a parábola da ovelha perdida. Então, a gente vai ter aqui agora a razão, né, ou o motivo que fez com que Jesus contasse esta parábola. Qual foi a razão? Qual foi o motivo? A crítica que os fariseus e os mestres da lei fizeram a Jesus porque ele estava comendo com pecadores e com publicanos. E aqui eu quero chamar a atenção a um detalhe, porque quem nunca aqui escutou um sermão onde essa parábola, conhecida, né, como a parábola do filho pródigo, ela foi usada para pregar para desviados. Eu acho que todo mundo aqui já ouviu uma mensagem onde esse texto, você pode até colocar aí sim ou não, mas quando se falar, vamos pregar para não crentes, vamos pregar para pessoas desviadas, é um culto evangelístico. Então, um texto legal, um texto bacana é Lucas 15, né? O filho pródigo, voltar à casa do pai, etc. e tal. Quem nunca ouviu, né, um sermão usando esse texto com esse objetivo? E aí, gente, qual é o problema? O problema é que a gente foge. Quando se usa, né, a parábola do filho pródigo com esse objetivo, a gente está fugindo da mensagem central e do real motivo que fez Jesus contar esta parábola. Jesus ele não conta essa parábola aqui para desviados. Jesus não conta essa parábola aqui para descrentes, ou para alguém que estava na igreja e que saiu da igreja. Esse não é o objetivo da parábola. Sério, Emanuel? Sim. Vamos ler mais uma vez os versos 1, 2 e 3, para a gente entender de fato o propósito e o motivo que faz Jesus contar esta parábola. E aí, quando a gente descobre, né, isso, a parábola fica mais gostosa da gente ler, entender e interpretar. Lembrando o que eu falei, irmãos, a parábola é uma resposta e a gente precisa encontrar qual é a pergunta levantada e que Jesus responde. Então, nesse caso aqui, em Lucas 15, a questão levantada, o ponto central é que Jesus está sendo criticado pelos fariseus e pelos mestres da lei, né, ou escribas. Talvez na sua Bíblia venha escribas. Então, quem são os fariseus? Os fariseus eram os religiosos da época de Jesus. Então, homens que tinham conhecimento da lei, homens que tinham status, né? Homens que tinham, como eu poderia dizer, um certo destaque na sociedade por serem homens religiosos. E os escribas eram os copistas, aqueles que transcreviam a lei, aqueles que transcreviam a palavra. Então eram homens que tinham conhecimento acerca da escritura, né? Da lei do Senhor. E quem eram os publicanos? A gente tem exemplo aí de Mateus, que era um publicano. A gente tem um exemplo de Zaqueu também, que era um publicano. E os publicanos, eles eram odiados pelos judeus. Eles também eram judeus, só que eles eram odiados. Por quê? Porque eles prestavam serviço a Roma. E eles cobravam, faziam a coleta de impostos. Mas não somente isto.
eles também extorquiam, às vezes aumentavam o valor para uma parte ser para Roma e outra parte eles ficavam. A exemplo disso é Zaqueu, que quando se converte, ele diz ao Senhor que vai devolver aquilo que havia roubado. Então, os publicanos, eles eram tidos como traidores, porque eles traíam, né, o seu próprio povo em benefício próprio, porque eles extorquiam, né, do povo. Então eram ladrões, traidores. E os pecadores, esse título aí, pecadores, que inclusive, gente, quando vocês estiverem lendo o Evangelho de Lucas, percebam que esta palavra pecadores, ela vai aparecer muito. E é uma pista que Lucas nos dá aí de como Jesus se importa, né, com pessoas que também são, digamos, desfavorecidas ou aqueles que vivem à margem da sociedade. Jesus não só abraça aqueles que têm uma certa condição ou um certo destaque, mas também ele vai ao encontro daqueles que necessitam. Jesus, ele não fez e ele não faz acepção de pessoas. E então esses pecadores eram os gentios, eram os pagãos, aqueles que não eram de sangue de fato azul, né? O pedigree, não eram judeus, eram povos de outras nações. Então, por essa razão, vejam aqui que a gente não tem uma pergunta levantada diretamente, mas a gente tem uma situação onde Jesus percebe o que está acontecendo nesta situação e ele propõe uma parábola. Uma parábola. Então, o que é que Jesus está querendo contar aqui, gente? Eu falar. E notem, gente, notem que o que faz surgir esta parábola é que Jesus está sendo criticado por aqueles de quem se esperava respeito. De quem se esperava alguma coisa, Jesus não tem. E de quem não se esperava algo, Jesus tem. Então, de quem se esperava, no caso, os fariseus, os mestres da lei, que tinham conhecimento, Jesus não recebe esse reconhecimento, mas de quem não se esperava, Jesus acaba tendo. E qual é esse reconhecimento que Jesus tem? O texto vai nos dizer. Vamos ler aí o verso de número 3, ou verso 4. Qual de vocês que possuindo 100 ovelhas, isso ele está contando naquele momento lá entre os fariseus, né, e mestres da lei. Qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz. Então Jesus pega aqui uma dada situação de como eles faziam quando eles encontravam algo, ou como era a festa, né, daquele contexto, né, dos judeus na época. Eles gostavam de festa. E aí vai dizer, né? No verso 6, e vai para casa, ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz, alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Então, aqui, quem é essa ovelha perdida? Quem é a ovelha perdida? A ovelha perdida é aquela que se arrepende e que volta para Deus. E esses 99, e aí, irmãos, percebam, né? Quem é que eles representam? Eles representam justamente os mestres da lei e os fariseus, aqueles que se achavam
conhecedores demais ou cheios de autoridade, e esses são tidos para Jesus aqui, como pessoas que não se arrependem. Então, o que era que se esperava deles? Que eles demonstrassem arrependimento. E aqui eu acho que já dá para a gente perceber qual é o propósito de Jesus aqui com estas parábolas. Então, quando ele conta a parábola da ovelha, da dracma e do filho pródigo, né? Ele conta para combater uma arrogância dos fariseus, dos mestres da lei, daqueles que se achavam que não precisavam se arrepender. Então, esta parábola aqui, Jesus está criticando aqueles que se acham que podem viver sem o arrependimento dele, que tem apenas um conhecimento dele, concebido na sua mente, mas que não demonstra nas suas atitudes compaixão, arrependimento, solicitude pelo outro. Então, Jesus está aqui falando para quem era, de fato, digamos, traduzindo para os dias de hoje, né? Jesus está pregando aqui para crente, para quem é crente. E que todos nós, irmãos, precisamos nos arrepender e não termos essa posição que nós podemos também ser levados a uma posição de arrogância, de se achar superior, né? A justiça própria que muitas das vezes nós colocamos e nos achamos superior ao outro, né? Às vezes quando um cônjuge, vamos tomar como exemplo o casal, né? O cônjuge, o homem que sempre aponta o dedo na cara da mulher e que se acha melhor do que ela. Mas quando a gente vai para a Escritura vai nos mostrar que não existe ninguém melhor do que o outro. Ora, você pode errar e ora sua esposa também pode errar. Os dois carecem da mesma graça. São dois pecadores que carecem do mesmo auxílio. Então Jesus quer transmitir isso. Jesus quer mostrar essa verdade, que não só aqueles que vivem uma vida distante dele carecem da sua graça, mas também aqueles que se acham que pelo fato de estarem na presença dele, pronto, já basta. Todos nós precisamos manter ou ter uma relação de dependência com o Senhor. E aí ele vai contar do verso 8 ao verso de número 10, uma outra parábola, que é a parábola da dracma ou da moeda perdida, que ela também é encontrada. Então percebam aí, irmãos, que essa moeda perdida também se refere a aquilo que temporariamente, né, se perdeu ou estava distante do seu dono, E aí Jesus vai mostrar a importância também dessa dracma, né, que era a moeda dada por uns dias de serviço, de trabalho. E aí Jesus vai mostrar que essa moeda também ela é importante. Então é tanto que quando a dona, né, a mulher encontra, ela vai, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, estou no verso de número 9, pois encontrei minha moeda perdida. E por fim, do verso 11 até o verso de número 31, a gente vai ter a parábola conhecida, né, como a parábola do filho pródigo. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês, porque o tempo voa, né? Vou dar uma pista aqui. Nós temos o pai,
Lembrem-se que a gente precisa prestar atenção nos personagens, como eu falei para vocês, porque eles vão nos transmitir a mensagem de Jesus. A gente vai ter o pai, o filho mais velho e o filho mais novo. O pai está lá em casa, o seu filho mais novo pede a sua herança e vai para uma terra longínqua, enquanto o filho mais velho permanece na casa do pai, né, trabalhando, fazendo as suas atividades. O que é que nós temos aí? Quem é que representa o filho mais novo? O filho mais novo representa justamente os pecadores, os publicanos, aqueles que estavam distantes e que se arrependem. E o filho mais velho representa aquele ou representa os fariseus e os mestres da lei, que pelo fato de estarem na presença de Deus, se acham melhor ou maior do que os outros. É tanto que nesta parábola, quando a gente lê do verso 11 até o verso de número 31, depois leia esse texto, você vai ver que quando o filho mais novo ele regressa, ele volta à casa do seu pai, o filho mais velho ele volta do campo, do trabalho, e ele pergunta a um dos trabalhadores do seu pai por que tamanha festa? Por que está acontecendo isso? Aí o trabalhador responde, né, que foi o irmão dele que havia voltado. E isso gera no coração do irmão mais velho uma indignação, ele não aceita isso. E por que ele não aceita? Simplesmente porque ele vai dizer que o fato de estar, sempre esteve com o pai o tempo todo, mas aí o pai, ele diz isso no verso de número 29, o pai nunca tinha lhe dado, né, um cabrito para festejar com os amigos dele. Então ele se acha mais merecedor do que o seu irmão, E aqui a gente percebe mais uma vez esse sentimento de arrogância que pairava ou que estava no coração dos fariseus e dos mestres da lei. Ao invés do irmão mais velho se alegrar com o pai, ou ao invés de os fariseus e de os mestres da lei se alegrarem com Jesus, porque ele estava abraçando pessoas que não tinham, que não tinham voz, que não tinham espaço, né, para chorar ou para colocar as suas dores, os seus sofrimentos, ele começa o quê? A criticar. Então a atitude do filho mais velho, ela é a mesma dos fariseus e dos mestres da lei. Então essa é a razão pela qual o filho mais velho representa esses dois grupos, enquanto o filho mais novo representa os pecadores e os publicanos. Então o que é que Jesus espera de todos nós, irmãos? Jesus espera aquilo que ele falou quando ele abriu o seu ministério lá na Galileia. Arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Então Jesus espera de todos nós que nós nos arrependamos dos nossos pecados e que nós não somos melhores do que ninguém. Todos nós carecemos do seu auxílio, todos nós carecemos da sua graça. E o fato de alguém viver de maneira dissoluta ou na devassidão ou na prostituição, isso não faz da gente melhor do que o outro. Pelo contrário, isso deve gerar no nosso coração, sempre compaixão pela vida do outro, por aqueles que estão distantes. E assim como o pai abraça não só o filho que se arrepende, também abraça o outro, o mais velho. Ou seja, Jesus ele não faz acepção de pessoas. E isso é muito bonito porque a igreja ela é repleta de pessoas assim, irmãos. Isso, Lucas 15, reflete a realidade da igreja. O corpo de Cristo
é um corpo diversificado, é um corpo que carece da graça dele e que não existe melhor e nem pior. Todos nós carecemos do seu auxílio. Então, irmãos, fica aqui nessa dica para você, e quando você estiver estudando uma parábola ou lendo uma parábola, lembre-se, você precisa encontrar a resposta. Uma parábola sempre vai ser uma resposta de Jesus a uma pergunta levantada. Essa pergunta pode ser direta, como a gente viu lá em Lucas 10, ou indireta, como a gente viu aqui em Lucas 15. E aí, um exercício que eu vou passar para vocês, quem quiser ganhar o livro no sorteio, vai fazer o exercício. Você vai ler, eu quero que você anote aí, você vai ler Mateus, capítulo de número 22, verso de número 14. Mateus, capítulo de número 22, verso de número 14. Mateus 22, 14 vai nos dizer o seguinte: pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Esse texto também ele é muito usado e de maneira equivocada. Às vezes as pessoas falam muito sobre esse texto na questão de chamado, né? Chamado de Jesus. Mas será que esse texto está falando sobre isso, chamado de Jesus? E aí, esse texto surge dentro de uma parábola. E aí eu quero que você leia, vou dar uma pista aqui para você. Você vai ler Mateus 21 e 22, né? O 22 até o versículo 14. Mas você vai ler Mateus 21 e Mateus 22 até o verso 14. E vai me dizer, manda aí a resposta para mim no WhatsApp, lá no privado, e vai me dizer qual é a pergunta levantada que faz com que Jesus desemboque ou chegue, né, a esta conclusão aqui de muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Lembre-se, vou dar outra dica, já falei. Todas as vezes, quando a gente vir uma parábola, né, um texto que inicia e Jesus lhes falou novamente, você precisa voltar para entender. Sempre tem algo antes. E por que eu estou dizendo isso? Porque no verso 1 do capítulo 22, Jesus vai dizer, Jesus lhes falou novamente por parábolas dizendo. Então, essa expressão aí você grifa, você marca e precisa voltar, tá ok? Então vamos fazer este exercício. Quinta-feira a gente volta com outra parábola, mas sábado eu vou trabalhar Mateus 21 e 22. Você vai ler Mateus 21 e 22, irmão Erles, para entender o verso de número 14 do capítulo 22. Por que é que Jesus fala, né? Pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Por que Jesus chega a essa conclusão aí? Muitos são chamados e poucos são escolhidos. Aí eu disse que esse verso, ele surge dentro de uma parábola. A parábola do banquete e do casamento. Só que para você entender essa parábola, você precisa voltar. E aí essa é a razão pela qual você precisa ler Mateus 21 e Mateus 22 até o verso de número 14. Eu quero saber qual é a problemática, qual é a pergunta levantada para que Jesus responda, né, com parábolas. Então você vai lá vai me responder lá no WhatsApp, tá ok? Então vamos orar, irmãos.
mais uma vez agradecendo ao Senhor por este momento. O irmão Elson pediu oração, que a gente esteja também orando, né, por ele. E até quinta-feira. Quinta-feira eu te espero às 7 horas. Então vamos orar. Lembrando que amanhã, né, o pastor Valona estará na sua live conosco a partir das 19 horas. Pai, muito obrigado, Senhor, por este texto, por esta parábola, que o Senhor nos ajuda e nos ensina através dela a sermos mais misericordiosos, a termos no nosso coração mais compaixão e graça, Senhor, dada por Ti. Tem misericórdia de nossas vidas, Senhor, que muitas das vezes nos achamos melhores do que os outros. Senhor, eu te peço que o Senhor esteja cuidando do nosso interior e que tenhamos o mesmo sentimento que Cristo teve ao olhar para as vidas. Deus, eu te peço por cada irmão, pela família também do irmão Elson, que o Senhor esteja acompanhando e auxiliando o teu servo. E Deus, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de expor a tua palavra. Que nós, nesses dias, nos aproximemos de ti e que tenhamos, Pai, no nosso coração o desejo sempre de te seguir. Assim, Deus, cuida do teu povo e mais uma vez colocamos diante de ti a vida e a família da irmã Cici, dos seus entes queridos que perderam o familiar e de tantos outros, Senhor, da senhora que também ia ali naquele SAMU. Senhor, tem misericórdia, que haja arrependimento nos nossos corações, que possamos entender que o único caminho e lugar que nós podemos estar seguros é nos teus braços. Assim, nós te louvamos e te agradecemos por tudo no nome santo do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Então, que Deus abençoe, irmãos. Que Deus abençoe e até amanhã. Ou até amanhã não, até quinta-feira.